Oi, gente, tudo bem? Eu quero avisar vocês que eu tô bem, tá? Graças a Deus. Não sei o que eu tenho, não sei o que a gente aqui em casa teve, não sei o que a Flávia falou pra vocês, mas eu tô bem, eu tô, assim, tem dia que eu acordo e é difícil aquela dor que vem maltratando o corpo todo pra levantar. Mas aí quando eu começo a fazer as coisas, aí vai melhorando, aí quando vai terminando o dia que a dor parece que vai voltando, quando tu alivia e pisa um pouco no freio, sabe? Mas eu tô bem, graças a Deus. Semana que vem a gente vai se encontrar. Então, aqui no módulo 13, que a gente vai dar essa semana 2 módulos, tá? É a única semana que eu vou dar 2 módulos. Ah, Kelly, você vai dar 2 módulos porque você não dá aula de revisão na quarta-feira? Não, não é isso. Já tem um planejamento montado onde estava escrito que deveriam ser dados 2 módulos em uma das semanas. E eu escolhi esse e o outro de divisão e multiplicação por base 10, que são os mais tranquilos e são próximos, tá? Eu poderia ter escolhido das retas, mas eu fiquei meio assim, porque como envolvia um pouco de ângulo e tal, e algumas pessoas estavam um pouco com dificuldade, eu fiquei meio que apreensiva para poder juntar esses 2 módulos, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre números racionais, comparação e ordenação. Todo mundo lembra do conjunto dos números racionais, certo? Ok, todo mundo lembra do conjunto dos números racionais, que a gente representa ele pela letra Q, tá? E o que é que faz parte do conjunto dos números racionais? Os números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Os números inteiros, porém, eu não vou comentar sobre eles, porque nos números inteiros aparecem esses números aqui, tá? Então, e tem outros números que pode enrolar a cabeça de vocês. Aparece também os decimais finitos, ok? Como 0,3 ou 0,312, tá? Isso daqui são decimais finitos, que tem fim. As dízimas periódicas, dízimas periódicas, que são... O que são as dízimas periódicas? É um número decimal que não tem fim e que vai se repetindo alguns valores, tá? E esse número que se repete a gente chama de período. Então, por exemplo, 0,3333, ó o número que se repete aqui, ó, o 3. É o período dele, é o 3. 0,414141. Qual o número que se repete? 41, então é o período. 12,17111. Kelly, o período é 171? Não, porque 17 não tá repetindo, o que tá repetindo é 1, tá? Todos esses são, e que também é um número racional, as frações. Por que as frações? Porque um número natural eu consigo escrever em forma de fração, um decimal finito eu consigo escrever em forma de fração, os números inteiros, quando vocês aprenderem, vocês vão ver também que é possível escrever em forma de fração, e as dízimas periódicas também, tá bom? A forma de escrever a dízima periódica em fração, isso daqui vocês vão aprender no 7º ano, tá? Mas vocês também conseguem escrever em forma de fração. Então, as frações também são números racionais. Lembrando que, para uma fração ser válida, você tem que ter um número aqui, que eu vou falar que é um número A, qualquer número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
E aqui embaixo o número B, ele não pode ser 0, porque não existe divisão de um número dividido por 0. Isso é algo que eu vi na faculdade. Eu sempre aprendi que não pode dividir, mas na faculdade eu vi que não pode porque causa uma indeterminação. Até porque, como é que a gente vai fazer? Eu tenho 8 balas para dividir para 0 amigos. Quantas balas cada um vai ficar? Sabe, algumas perguntas que a resposta não são diretas, tá? E aí a gente só consegue resolver isso lá na faculdade, usando o limite, derivação e tudo mais, que não vem ao caso aqui, beleza? Então aqui a gente tem um conjunto dos números naturais. Nos números naturais não, os números racionais. Então, quando a gente vai comparar esses números, a gente vai comparar muito fração, tá? Uma fração com a outra, saber qual fração que é maior, qual fração que é menor. Mas como é que eu consigo, de cara, ver isso? Quando você tem uma fração, você tem uma divisão, certo? Olha aqui, ó. 2 dividido por 3, tá? Aqui você tem uma divisão. Eu tenho 2/3 e tenho 1/5. Qual que é maior e qual que é menor? Poxa, eu tô confuso. Gente, a melhor forma de vocês perceberem qual desses números, que são um número, qual é maior e qual é menor, é vocês fazendo a divisão. Então aqui, nada mais justo do que você chegar lá no caderno e fazer a continha. 2 dividido por 3. Aí vocês vão fazer a conta, certo? Eu posso fazer 2 dividido por 3? Não, porque o 2, ele é menor, tá? Então, na minha tabuada de 3, não tem nenhum número que vai dar 2. Então, eu tenho que acrescentar um zerinho aqui do lado. E como eu acrescentei esse 0, eu coloco ele aqui, tá? 0, vírgula, beleza? Por quê? Porque um número, para ele começar com 0 e ser válido, ele tem que ser um decimal. Tem que ser um 0, alguma coisa. Porque 0,6 é diferente de 0,6. 0,6 nada mais é do que o número 6, tá bom? Então, ó, vamos lá. Agora eu vou na minha tabuada de 3. Que número que vai dar 20? Aí eu vou 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. Passou. Então, vou ter que usar o 18. E olha só, 20 menos 18 vai dar 2. De novo, eu vou ter que colocar, acrescentar um 0 aqui. De novo, vai dar 6, que vai dar 18 e vai dar 2. E sucessivamente, esse 6 vai repetir a eternidade. Então, quanto que vale 2/3? 2/3 ó... A gente pode usar esse símbolo de aproximado ou você coloca o símbolo de igual, bota 0,666, pontinho, 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 tá? Agora, 1 dividido por 5. Vamos fazer a continha aqui, ó. Eu não tenho 1, certo? Mas eu posso colocar o 0 aqui e aqui também eu boto 0 e a vírgula, porque eu tive que acrescentar um 0 aqui que ele não existe, tá bom? Então, vamos lá. Que número na tabuada de 5 que dá 10? 2. 2 vezes 5, 10. E aqui eu tenho 0,2. Aí eu consigo saber qual número é maior e qual número é menor? Sim, ó. Tem 0,66666. 0,2. A primeira casa depois da vírgula é o número 2. A primeira casa aqui depois da vírgula é o número 6. E ele está se repetindo. O que é maior, o 6 ou o 2? Obviamente é o 6, tá? Kelly, então eu tenho que ver qual número é maior? Não, você vai ver qual número está ocupando a primeira casa, tá? Porque aqui, ó, eu tenho uma repetição, é uma dízima. Ele tá se repetindo, ok? E se por um acaso, depois da primeira casa tiver um outro número, eu também vou analisar. Então, aqui inicialmente eu tenho 0,6,
que esse 6 é maior que o 2. Ambos estão na primeira casa, tá bom? E aqui está se repetindo. Kelly, eu poderia falar que esse 0,6 ele é aproximadamente 0,7? Porque eu não posso falar que ele é 0,6, né? Porque já passou 0, se fosse 0,61, 0,62, já passou de 0,65. Eu posso falar que é 0,7? Sim, você pode falar que é aproximado, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo do aproximado. Então, ó, 0,7 e aqui 0,2. Óbvio que na primeira casa, ó, tem o 7 e na primeira o 2. Qual que é maior? O 7. Novamente, esse número aqui, ele é maior, 2/3 é maior que 1/5, tá bom? Então, nesse módulo, a ideia que vocês vão ver é isso mesmo. Vocês vão comparar números, tá? E ordenar para saber o que vem primeiro, o que vem segundo. É igual se você tem aqui, ó, o número 1 e o número 2 na reta. Tá aqui, ó. Quais números estão aqui dentro? Você tem 1,1, 1,01, 1,001. Olha o que eu vou botar aqui de exemplo, ó. 1,1, aí você tem 1,01, 1,001, 1,0001. Aí eu vou te perguntar para vocês, qual desses aqui é o menor número? É 1,1. Olha só, o menor número é esse aqui. Quanto mais zeros você tem e mais distante da vírgula o número aparece, um número diferente de zero, ele vai ser o menor de todos, tá? Você pensa, lembra das moedas, centavos. Você tem de 10 centavos e você tem 1 centavo. 1 centavo nada mais é... Deixa eu pegar aqui. Não, vamos fazer aqui, ó. 1 centavo nada mais é do que... Ai, Jesus, peraí. 0,01. E 10 centavos? 0,10. E R$1. Olha só. Então, aqui você tem 1 centavo, 10 centavos e R$1. A cada 10, o meu 1 tá andando pra frente, ó, tá? Então, aqui eu tenho 10 moedas de 1 centavo, então formou 10 centavos. E se eu tiver 10 moedas de 10 centavos, eu vou formar R$1. Então, qual desses é o menor? Olha aqui. O número diferente de zero está mais distante da vírgula, é o número menor, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Esse é o menor, depois vem para esse aqui, depois vem para o próximo, e depois vem para o 1,1. Qual é o número que está mais perto do 1? Aqui, ó, o mais pertinho aqui é o quê? É o menor número, que no caso é esse. Kelly, esse é o menor número de todos? Gente, não. Entre 1 e 1,1 eu tenho infinitos números aqui dentro, tá? O que eu tô mostrando para vocês é para vocês terem a noção de qual desses é o menor que você tem. O menor é sempre quando você tem várias casas de número 0 e um número diferente de 0. Aí eu vou ver qual deles está mais distante da vírgula. Esse daqui, ó, tem 3 casas de 0 e o número 1. Então, esse número é o menor que tem entre 1 e 2 que eu escrevi aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer os exercícios do livro, da apostila. Esse módulo, como ele é um pouco maior, eu vou selecionar os exercícios, tá? Para vocês. Então, como a gente já viu aqui, a comparação e a forma de eu ordenar, tá? Agora a gente vai colocar isso em prática, beleza? Então, vamos lá.